Você já imaginou estar em um campo de batalha e de repente ouvir o nome de um ninja tão lendário que só a menção de sua existência seria suficiente para gelar a espinha dos inimigos? Um nome que poderia mudar completamente o rumo de uma guerra, simplesmente porque ninguém ousaria enfrentá-lo. No universo de Naruto existem centenas de guerreiros habilidosos, cada um com técnicas únicas, feitos memoráveis e histórias marcantes, mas pouquíssimos alcançaram um patamar tão alto a ponto de se tornarem lendas vivas, símbolos de respeito absoluto ou de medo paralisante. E é exatamente sobre eles que vamos falar hoje. Mas antes de começar, já te peço, deixe seu like, se inscreve no canal Pausa Nerd e ativa o sininho, porque hoje você vai conhecer, ou melhor, vai relembrar os ninjas mais temidos e respeitados de toda a história de Naruto. E pode acreditar, essa lista vai mexer com a sua memória e suas emoções, porque alguns nomes aqui carregam histórias simplesmente inacreditáveis. Dito tudo isso, vamos embora para o vídeo? Abrindo a lista, vamos começar com ninguém menos do que ele, Shizui Uchiha. Dentre um clã cheio de gênios e prodígios, Shizui se destacou de uma forma impressionante. Sua velocidade era tão absurda que muitos diziam que ele desaparecia diante dos olhos dos seus inimigos, e o seu domínio em Genjutsu era considerado incomparável. O que fazia dele tão especial era justamente a combinação do seu Sharingan com a sua agilidade. Ele não apenas era forte, mas também um mestre em criar ilusões tão poderosas que poderiam mudar o rumo de uma batalha em segundos. E não era só seu clã que o respeitava, até o Hokage confiava nele a ponto de lhe dar missões de altíssimo nível e responsabilidade. Um exemplo clássico do seu peso no mundo ninja foi quando Shizui sozinho conseguiu fazer um esquadrão de ninjas da Vila da Névoa, liderado pelo ninja Ao, recuar sem sequer tentar lutar. Ele sabia que não tinha a menor chance contra um habilidoso Shizui Uchiha. Agora, se tem alguém que é o retrato da resistência, esse alguém é o terceiro Raikage, considerado o maior que a Vila da Nuvem já teve. Ele era tão poderoso que sua fama atravessou fronteiras. O homem conseguiu lutar de igual para igual contra o Oito Cauda, Hashibe, sozinho. E não foi só apenas uma vez, mas várias. Isso já seria o bastante para colocá-lo na história, mas existe um feito ainda mais insano. Em uma batalha contra 10.000 shinobis da Vila da Névoa, o terceiro Raikage lutou sozinho por 3 dias e 3 noites sem parar, apenas para garantir que os seus companheiros pudessem escapar em segurança. Esse nível de coragem e resistência não é apenas temido, é o típico de atitude que conquista o respeito eterno de aliados e inimigos. Indo para a Vila da Pedra, encontramos o segundo Tsukikage, Mu. Desde antes dele se tornar Kage, ele já era um ninja respeitadíssimo. Prova disso é que foi escolhido como segurança do primeiro Tsukikage durante a primeira reunião dos Kage, organizado por ninguém menos do que Hashirama Senju. Mas Mu não parou por aí. Ele enfrentou ninguém menos do que Madara Uchiha e sobreviveu, algo que poucos poderiam dizer. Mais tarde derrotou o segundo Mizukage, mesmo que ao custo de sua própria vida. E como se tudo isso não fosse o suficiente, Mu foi o primeiro a dominar o estilo partícula, uma Kekkei Genkai tão rara e destrutiva que poucos ao longo da história conseguiram controlar. Isso fez dele não apenas respeitado, mas temido em todo o mundo ninja. Agora se prepare, porque a história dos irmãos de Ouro e Prata é digna de filme de terror. Esses dois eram considerados os criminosos mais perigosos de toda a sua região. E o auge da sua insanidade foi quando eles tentaram capturar sozinho a Nove Caudas. O que aconteceu? Eles foram engolidos pela Biju. Qualquer um morreria ali dentro em segundos, mas eles não. Os irmãos sobreviveram alimentando-se dos órgãos internos de Kurama. Isso mesmo, eles se sustentaram dentro da raposa de 9 caudas. E finalmente, quando foram cuspidos de volta, saíram ainda mais fortes, carregando parte do chakra da própria raposa de 9 caudas. Depois desse episódio, se tornaram praticamente monstros, ainda mais temidos, capazes de espalhar o caos por onde eles passavam. Seguindo, chegamos em Hanzo da Salamandra, o grande tirano da Vila da Chuva. Ele foi um dos principais nomes da Segunda Guerra Ninja, um líder impiedoso que usava seu poder para dominar e oprimir. Foi Hanzo quem reconheceu o talento de Jiraiya, Tsunade e Orochimaru, dando a eles o título de Sannin lendário.
E a maior prova do medo que seu nome carregava está no fato de a Akatsuki, sim, a maior organização criminosa do anime, nasceu justamente para derrubar Hanzo e libertar a Vila da Chuva de sua tirania. Isso mostra o tamanho do impacto que ele teve para o mundo ninja. E já que estamos falando dos Sannin, impossível não destacar ele, Orochimaru. Entre os três, ele sem dúvida é o que mais representa o terror. Considerado até hoje o maior criminoso vivo em Naruto, Orochimaru acumula crimes, experimentos proibidos e atrocidades que ultrapassaram qualquer limite moral. Seu nome causava tanto medo que até o terceiro Hokage, seu próprio mestre, hesitou em enfrentá-lo. Kakashi, conhecido como prodígio e frio em batalha, travou diante dele. Isso mostra o peso que Orochimaru tinha. Ele era o verdadeiro símbolo do medo e do terror. Mas não pense que apenas os vilões entram nessa lista. Kakashi Hatake, o famoso ninja que copia, é um exemplo de respeito e temor em igual medida. Desde muito jovem, Kakashi já era visto como um prodígio, subindo rapidamente nas patentes de Shinobi até se tornar Hokage. Durante sua época na Anbu, era conhecido como um ninja de sangue frio, alguém sem piedade contra seus inimigos. Isso o tornou temido até mesmo pelos seus aliados. Mais tarde, como líder da vila após a Quarta Guerra Ninja, conquistou respeito absoluto, não apenas em Konoha, mas em todo o mundo ninja. E claro, não tem como deixar de falar do nosso relâmpago amarelo da Vila Oculta da Folha. Minato Namikaze, durante a Terceira Guerra Ninja, ele era tão temido que os ninjas recebiam ordens para fugir imediatamente se o encontrassem em campo de batalha. Isso já explica tudo. Além de sua velocidade surreal, Minato era um líder inteligente, corajoso e inspirador. Conquistou o respeito de todos como Hokage e ainda foi o responsável por sacrificar sua vida para selar a Nove Caudas, garantindo a sobrevivência da vila. Um verdadeiro mito. Chegando ao topo, temos Hashirama Senju, o deus shinobi, bondoso, justo e incrivelmente poderoso. Hashirama foi capaz de capturar todas as bijus sozinho. Depois disso, ele convocou uma reunião com todos os Kages de sua época e dividiu essas bestas entre as grandes nações, buscando paz e equilíbrio. Durante sua vida, o mundo shinobi conhecia um período relativamente tranquilo. Guerras só voltaram a acontecer após a sua morte. Hashirama não era apenas respeitado, ele era venerado. E por fim, Madara Uchiha, o shinobi mais temido de todos os tempos. Seu poder era tão absurdo que só de ouvir seu nome, exército inteiro entravam em pânico. Obito, apenas se passando por ele, já causou caos no mundo inteiro. Quando Madara retornou, de fato, na Quarta Guerra Ninja, vimos o verdadeiro terror, ninjas rezando no campo de batalha, cientes que enfrentariam um inimigo que não parecia humano. Seu legado é eterno e o medo que inspirava é inacreditável. Agora eu quero saber de você. Na sua opinião, quem foi o mais respeitado e quem foi o mais temido na história de Naruto, tirando Hashirama e Madara? Eu diria que o mais respeitado foi Minato Namikaze e o mais temido, sem sombra de dúvidas, foi Orochimaru. Comenta aí o que você acha. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal Pausa Nerd e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade no mundo ninja. Ah, e não saia daí, tem outro vídeo incrível aparecendo agora na sua tela. Eu tenho certeza que você vai curtir de montão. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!